Crise na Guiné-Bissau. Golpe militar, eleições suspensas e o futuro incerto do país. Abertura impactante. A Guiné-Bissau vive neste momento um dos períodos mais tensos e decisivos da sua história recente. Tiros no centro de Bissau, fronteiras fechadas, militares nas ruas e o presidente Umaru Sissoko Embalo detido. O país, que já enfrentou diversos episódios de instabilidade, volta novamente ao centro das atenções internacionais depois de um golpe militar que alterou por completo o rumo das eleições que deveriam definir o futuro político da nação. Hoje, você vai entender o que realmente está a acontecer, como tudo começou, quem são os principais envolvidos e quais podem ser as consequências para o país e para a região da África Ocidental. Como a crise começou? Tudo se intensificou após as eleições presidenciais e legislativas realizadas no dia 23 de novembro de 2025. Estas eleições já estavam envoltas em forte controvérsia, principalmente porque o PAIGC, um dos partidos mais históricos e influentes do país, foi excluído do processo eleitoral. Essa exclusão levantou suspeitas, críticas e tensões políticas. A disputa pela presidência ficou entre o atual presidente, Umaru Sissoko Embalo, e o opositor Fernando Dias de Costa. Ambos declararam vitória antecipada, antes mesmo dos resultados oficiais, um sinal claro de que a crise estava prestes a explodir. O momento do caos, disparos e tomada de poder. Poucos dias depois das eleições, disparos de armas de guerra e armas ligeiras foram ouvidos no centro de Bissau. Testemunhas relataram movimentações militares intensas perto do Palácio Presidencial e da Comissão Nacional Eleitoral. Foi então que militares entraram na televisão estatal e anunciaram: "Assumimos o controlo total do país." No mesmo comunicado, declararam: "Todos os resultados eleitorais estão suspensos. Todas as fronteiras terrestres, aéreas e marítimas foram encerradas. Um toque de recolho foi imposto." O anúncio funcionou como um corte abrupto no processo democrático que já estava fragilizado. Presidente detido, o ponto mais tenso. Após horas de tensão e combates na capital, os militares confirmaram que o presidente Umaru Sissoko Embalo foi capturado. A detenção do presidente marcou o ponto mais dramático da crise, criando um vácuo de poder e levantando questões sobre quem realmente está no comando do país. Desde então, várias instituições tiveram as suas atividades suspensas e o movimento populacional tem sido controlado com rigor. Reação internacional. Organizações e países estrangeiros rapidamente reagiram ao golpe. ECOWS expressou profunda preocupação e exigiu o retorno imediato da ordem constitucional. A União Africana também condenou o uso da força para alterar o processo político. Diversas nações, incluindo Portugal, pediram o fim imediato da violência e a reabertura das urnas para concluir a contagem eleitoral. A comunidade internacional teme que a Guiné-Bissau volte a um ciclo de golpes, instabilidade e interrupções governamentais, algo que o país já vive há décadas. Situação econômica antes do golpe. É importante entender que, antes da crise, a Guiné-Bissau vivia um momento econômico relativamente promissor. O Fundo Monetário Internacional tinha aprovado uma nova fase do programa econômico do país, com crescimento previsto de cerca de 5,5% em 2025, inflação baixa, em torno de 2%, apoio financeiro superior a 3 milhões de dólares para fortalecer reformas. O principal motor da economia continuava sendo a castanha de caju, responsável pela maior parte das exportações do país. Porém, o FMI já alertava que a instabilidade política era o maior risco à continuidade das reformas. E, como se vê hoje, esse risco tornou-se realidade. O que pode acontecer agora? A Guiné-Bissau está mais uma vez numa encruzilhada. Entre os cenários possíveis estão
Continuação do controle militar. Os militares podem tentar liderar uma transição, mas isso pode gerar resistência interna e novos conflitos. Pressão internacional para restabelecer eleições. ECOWS e AU podem exigir o retorno do processo eleitoral, o que colocaria os militares diante de um grande impasse. Negociações para um governo de transição, uma solução intermédia onde civis e militares componham um governo temporário até novas eleições. Maior instabilidade interna. Se não houver acordo político, o país pode enfrentar protestos, violência ou divisão institucional, agravando a crise. Encerramento, a pergunta que fica. A Guiné-Bissau vive um momento decisivo. Entre a busca pela estabilidade, os interesses militares, a pressão internacional e a esperança do povo para um processo justo, o futuro permanece incerto. Mas uma coisa é clara. O desfecho desta crise definirá os próximos anos do país, política, economia e relações internacionais. Deixa o teu comentário, partilha o vídeo e inscreve-te no canal Actually News Scope para mais informações importantes e atualizadas.